Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Podpah do Demi. E o tema de hoje é: a palavra tem poder. Afinal, você acredita mesmo que a palavra tem poder? Mais do que isso, você tem cuidado das palavras que saem da sua boca? Das coisas a qual você diz no seu dia a dia? Na rua, no seu trabalho, na sua casa? Esse jargão, essa frase onde se diz que a palavra tem poder, é muito reconhecida por nós. A gente até acredita. O problema é que a gente muitas das vezes não cuida daquilo que a gente fala. A reflexão de hoje vai ao encontro da gente poder pensar como a gente pode fazer para cuidar daquilo que a gente fala. Mais do que isso, sobre a importância de cuidar das coisas a qual a gente fala. Para a gente fazer esse exercício, que na verdade deve ser um exercício diário, a gente precisa reconhecer e acreditar no peso das nossas palavras, no peso das coisas a qual a gente diz. Palavras, obviamente, tem a ver com comunicação. Comunicação é um assunto extremamente complexo. A gente poderia falar sobre comunicação o dia todo aqui, mas eu quero dizer para vocês, nesse momento, no dia de hoje, com esse tema, é na parte da comunicação mais simples, que são aquelas palavras que saem da nossa boca no dia a dia, com todas as pessoas a qual a gente se relaciona. É extremamente importante a gente saber que as coisas que a gente fala, por mais simples que seja, geram impacto em quem ouve. Tudo que a gente fala para o outro impacta o outro. Vamos poder aqui ter a possibilidade de entender, se a gente não reconhece ainda, se a gente não conseguiu entender isso na nossa vida, ou se a gente entendeu, sabe, mas não pratica, que possamos usar essa reflexão não só para entender, não só para reconhecer, mas para que a gente possa praticar através desse exercício diário sobre o cuidado das coisas que a gente fala. A palavra que sai da nossa boca, ela constrói, mas ela também destrói. Ela motiva, mas ela também desmotiva. Ela cria e apoia sonhos, mas ela também destrói sonhos. Você já parou para pensar que uma palavra sua já pode ter destruído o sonho de alguém? Parece pesado isso, né? Mas é por isso que a palavra tem poder. E é por isso que ela é pesada. É claro que em alguns momentos, e talvez na maioria das vezes, a gente não faz por querer, não faz com maldade no coração. E é por isso que a gente precisa exercitar, através do reconhecimento do poder que a palavra nossa tem, que a gente fale coisas boas, coisas positivas. Vamos trazer um pouco de exemplo. Vamos trazer um exemplo de um grupo de pessoas, como por exemplo, o líder de empresa, o cara lá, na verdade, que ele é o síndico da onde ele mora, um líder de igreja, enfim, pessoas que utilizam palavras diariamente para poder direcionar outras pessoas, seja lá para o que for. Essas pessoas, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, aquilo que ela fala já é meio que programado. E não é disso que nós estamos falando. Porque, de novo, na grande maioria das vezes, ela até se apoia em outros materiais. O cuidado que você precisa ter é na palavra que você fala, naquela que a gente acha que não tem importância até muitas das vezes. Vamos dar exemplos. A pessoa a qual você lidera, ela chega para você e te faz uma pergunta do tipo: chefe, o que você acha de eu estudar educação física? Você vira para ela e fala assim: poxa, sabe o que é? É que isso não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Eu acho que é uma tremenda besteira a qual você está falando ou querendo fazer. Eu, sinceramente, acho que você está por fora. Você realmente, olha, cuida.
É difícil essa parte da comunicação mais simples, porque quando a gente não tem cuidado, a gente fala aquilo que em algumas vezes não está nem no nosso coração, mas está aqui no nosso subconsciente e a gente dá a nossa opinião, sem pensar naquilo que pode gerar no outro. Às vezes você acabou de matar um sonho. É um assunto difícil de abordar aqui. Eu pensei muito antes de abordar, mas eu não queria fugir da raia da importância desse tema, porque eu acredito que eu posso me ajudar e ajudar alguém para parar um pouquinho para pensar na importância das coisas que a gente fala. A gente transforma caminhos das pessoas que ouvem aquilo que a gente diz, às vezes, por coisas simples que a gente diz. Há quem diz que o silêncio é sábio e que o silêncio traz respostas e que o silêncio é o caminho e que o silêncio é a verdade e que o silêncio vai trazer o resultado daquilo que você espera. Sabe por que isso? Sabe por que muito se aposta no silêncio? Porque muitas das vezes a gente não está preparado para falar aquilo que constrói, aquilo que edifica. E se você não está preparado para falar aquilo que edifica, fique quieto. É por isso que muito se exercita o silêncio. É por isso que muito se fala do silêncio. É no silêncio que muitas das vezes a gente cria a nossa vitória, sim. Mas a gente precisa se comunicar. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no cotidiano, com o seu vizinho, não importa com quem você vai falar. Em algum momento você vai falar. Você fala com você mesmo, através do seu pensamento, ou você fala em voz alta sozinho. E nesse momento que você falar, mesmo que sejam palavras simples, na tua concepção, ela pode abençoar. Mas ela pode amaldiçoar também. Esteja ciente daquilo que você diz. Esteja ciente que aquilo que você diz, inclusive, pode criar situações onde não existe. Existem técnicas hoje, antigas, eu falo hoje é que na verdade a internet, as próprias redes sociais, elas estão mais acessíveis ao conhecimento, algumas questões que a gente não ouvia se não fosse realmente a internet. Mas existem técnicas milenares de cocriação, de situações através das energias que você cria pela sua boca. Existe uma técnica muito utilizada, independente de quem acredita ou quem não acredita, chamada Ho'oponopono, por exemplo, onde se acredita que através das 108 repetições você tem a possibilidade de criar aquilo no seu coração e depois que aquilo vira energia e volta realmente com o acontecimento. Mas aí você vai para o lado religioso e é a mesma coisa. Onde você profetiza na sua vida que a sua vitória é certa, que o seu deserto vai acabar, que a enfermidade vai ser curada, que a porta vai ser aberta. É para isso que eu quero trazer a sua atenção hoje aqui, nessa reflexão. Utilize as suas palavras para abençoar a tua casa, para abençoar os teus filhos, para abençoar o teu negócio. Utilize aquilo que sai da sua boca para criar um ambiente dentro da sua casa sadio. O exemplo arrasta, arrasta. O exemplo transforma, transforma. Você precisa dar o exemplo para os seus filhos? Precisa. Mas na hora que você abrir sua boca, seja sábio. Na hora que você falar com os teus filhos, com o teu subordinado, com o teu chefe, com o teu vizinho, não importa com quem você falar, seja sábio. Fale palavras que edifiquem a sua vida e a do outro. Teu amigo chega em você e fala assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. E eu tô falando de amizade agora, amizade verdadeira.
Então eu não estou falando de maldade no coração. Olha lá, vamos tirar essa questão da maldade, porque não é disso que eu estou falando. E nem da falta de educação, porque educação é básico. Mas vamos botar um outro exemplo aqui. Teu amigo chega para você e fala assim, cara, é o seguinte, deixa eu te confidenciar um negócio. Eu tô a fim de abrir aí uma mecânica, cara. Eu fiz uns cursos de mecânica, eu acho que eu levo jeito, eu tô numa situação também onde estou precisando de dinheiro, eu quero abrir uma... O que você acha? Aí você vira pro cara e fala assim, cara, você nunca abriu um capô de carro? Você não sabe o que é um óleo? E outra, esse mercado tem uma mecânica em cada esquina, cara. E para você entrar nisso daí, peça então, vixe, cara, essas peças automotivas hoje aí estão inflacionadas. A maioria dos carros aí são importados. Você não tem nem local para... Matou o sonho do cara. Porque aquele cara pode nem dar bola para aquilo que você está falando, mas ele pode levar aquilo que você falou através da consideração a qual ele tem por você e pela amizade a qual vocês têm e levar aquilo como um ponto forte na balança da decisão para ele realizar aquele sonho ou não. E você acabou de tacar uma pedra. Apoia. Cara, ó, eu não entendo de mecânica, mas se você acha que você leva jeito, que você fez um curso, vai dar certo. Vai pra cima, faz. Eu apoio. Mais do que isso, eu torço para que dê certo. E se você precisar de mim, naquilo que eu consiga te ajudar, conte comigo. É diferente. É diferente. A gente educa os nossos filhos, muitas das vezes, através das nossas palavras. Vamos lembrar que quando ele é bem novinho, ele não consegue entender ainda a concepção dos teus exemplos. Não deixe de dar um exemplo, mas utilize bem as tuas palavras. Fale com sabedoria. E nós não estamos falando aqui de pessoas que tenham boa cognição, boa didática, que têm o dom da palavra. Nós não estamos falando de palestrantes. Não, não, não. Nós estamos falando, inclusive, daquelas pessoas que a gente repara que fala palavras erradas, mas que muitas das vezes, dentro do coração dela, tem algo mais puro do que o seu. E que quando ela fala, por mais que seja uma palavra falada errada, e quando eu estou falando palavra errada é de problema, é dessas palavras que às vezes a pessoa tem na sua humildade, na sua formação, dificuldade de falar, mas que quando abre a boca é gostoso até de estar do lado. Enquanto você está corrigindo o português do outro, você está esquecendo de dizer coisas bonitas dentro da tua própria casa, coisas que te edificam, edificam a sua família. Já viu aquelas pessoas que é gostoso você estar por perto, que quando ela abre a boca, a tua alma se enche? É disso que eu estou falando. O apoio, ele vem através da palavra, e é disso que também eu estou falando. A edificação vem através da sua palavra, e é disso que eu também estou falando. A nossa língua é uma faca de dois gumes, que amaldiçoa, mas que abençoa através daquilo que você fala. Nós podemos falar várias coisas de formas diferentes. O não também é uma palavra. Não significa que falar coisas que edifica é só o sim. E se você tiver que dizer para o seu amigo não, mas fale o não com sabedoria, embasado em algo que realmente vá ajudar a construir o sonho nele e não destruir. Palavra tem poder, sim. Cuide das suas palavras, cuide daquilo que você fala e transforme a sua vida através da sua boca, mas transforme para melhor. Eu espero poder ter deixado para você um ponto de reflexão onde possa mudar a sua e a minha vida também. Um forte abraço para vocês e até a próxima.